Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, não após uma vitória do Vasco, porém após uma partida que praticamente concretizou, ou pelo menos aproxima muito o acesso do Vasco de volta à elite do futebol brasileiro. Hoje, duas vitórias dentro de casa contra Criciúma na próxima rodada e depois contra Sampaio Corrêa, cravam, de fato, matematicamente, o retorno do Vasco à elite do futebol brasileiro. Os tempos ruins, torcedor, estão acabando no Vasco da Gama, pelo menos é isso que a gente espera e acredita. Porém, mesmo com essa felicidade, que é claro, é inegável, de um empate muito bom conquistado ontem na Ilha do Retiro, fica a minha impugnação, a minha tristeza e a minha vergonha de ver o que aconteceu ontem em Recife, Pernambuco. E mais triste do que ver as cenas lamentáveis que aconteceram dentro de campo é ver muitos, que eu acredito que estarão inclusive aqui nesse vídeo, torcedores do esporte, acreditar, pensar que tudo o que aconteceu ontem foi normal. Gente, vamos colocar um pouquinho a mão na consciência. Não é normal torcedores invadir o campo. Não é normal torcedores partir para cima dos atletas do Vasco. Não é normal torcedores agredirem uma mulher do Corpo de Bombeiros da Ilha do Retiro. Não é normal uma tentativa de invasão ao vestiário do Vasco após a partida. Não é normal o ônibus do Vasco ter que ser escoltado pela Polícia Militar de Recife. Não é normal. Vocês estão normalizando o absurdo no futebol brasileiro. E coloquem a mão na consciência, porque sabe que a diretoria do esporte está querendo fazer com você, torcedor do esporte, se ausentar de uma culpa. Sabia? Que a torcida aí do esporte tem que também colocar a mão na consciência sobre isso, pois houve uma péssima gestão durante todo o ano por parte da diretoria do esporte. Se houvesse uma gestão competente, nesse momento da competição, o esporte estaria no G4. Não houve. E agora a diretoria, o presidente Yuri Romão e todos os diretores, dirigentes do Esporte Clube do Recife, conseguiram o que queria. Uma culpa, um motivo para se ausentar da responsabilidade de permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Pois agora eles têm você, torcedor do esporte, ao lado para justificar um erro. Ou seja, agora a grande justificativa é: o esporte não subiu porque o Raniel comemorou e a torcida invadiu o campo. E você, torcedor do esporte, está fechando seus olhos a isso. Ao invés de você criticar a sua organizada, criticar os seus torcedores por terem invadido o campo, vocês estão aplaudindo a ideia de um presidente, o ideal de um presidente, e, querendo ou não, colocar aí praticamente uma ideia correta em algo que não deveria nem estar sendo conversado. É muito triste o que aconteceu ontem na Ilha do Retiro, mesmo diante de um empate que praticamente crava o acesso de volta à elite do futebol brasileiro do Vasco da Gama. É triste ver as cenas que aconteceram ontem dentro de campo. A gente, é claro, vai falar sobre isso mais a fundo, uma introdução de fato um pouquinho mais longa. A gente vai falar com mais intensidade, vai trazer as notas oficiais da CBF, da STJD, da FERJ, se posicionando aí praticamente em prol ao Vasco, porque não tem outra ideia que senão essa, e falar sobre o senhor Paulo César de Oliveira. É brincadeira, né, cara? Chega a ser hilário para não falar outra coisa. Mas antes de começar o vídeo, é claro, como eu sempre faço, quero dar as boas-vindas a todos vocês, torcedores vascaínos, que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Estamos neste momento com 69.602 inscritos. Faltam menos de 400 para a gente chegar aos 70 mil, um número importantíssimo para o nosso crescimento. Então eu te peço, aqui embaixo, aperte no botãozinho que está aparecendo a palavra inscrever-se. Automaticamente você apertando nele, você é um inscrito do nosso canal. Então se inscreva para ajudar o nosso crescimento. Aperte aí no botãozinho inscrever-se, deixe também o seu like para ajudar na divulgação deste vídeo e principalmente o seu comentário sobre o que você achou de tudo que aconteceu ontem lá na Ilha do Retiro. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu separei aqui alguns pontos para falar sobre a partida, porque o jogo estava correndo bem, o Vasco não estava jogando um bom futebol. Acredito que não foi o pior jogo do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro, mas também não foi o melhor. O Vasco enfrentou uma pressão muito grande na Ilha do Retiro, uma festa muito linda que a torcida do esporte fez, uma pressão, o inferno que tanto foi falado durante a semana, de fato aconteceu até os 46 minutos do segundo tempo. Uma torcida pulsante, uma torcida que empurrou, uma torcida que pressionou o Vasco da Gama e
conseguiu tirar o foco a todo momento dos jogadores do Vasco. Parabéns àqueles torcedores do Sport que foram até a Ilha do Retiro para torcer. Vocês conseguiram fazer um lindo espetáculo. Porém, até os 48 do segundo tempo, o Raniel fez o gol e após o gol o desastre começou a acontecer. A gente já vai falar sobre esse ato aí do Raniel, mas eu quero falar antes sobre alguns fatos que aconteceram após essa comemoração. A tentativa de invasão ao vestiário do Vasco, Paulo Brax falou sobre isso, né? Que os jogadores ali, após confirmação por parte do Rafael Claus, que a partida estaria sendo suspensa, alguns atletas do esporte, diretores, dirigentes, tentaram invadir o vestiário do Clube de Regatas Vasco da Gama. De fato, um absurdo essa tentativa de invasão no nosso futebol brasileiro, que era para ser algo profissional e ontem demonstrou não ser. Uma mulher foi agredida, uma mulher do Corpo de Bombeiros foi agredida por um torcedor do esporte e mesmo após a agressão continuou atendendo aos próprios torcedores do esporte, então chega a ser patético também. Problemas para retornar ao hotel, como a gente trouxe para vocês, o elenco do Vasco, a delegação teve que ser escoltada por policiais, o ônibus do Vasco da Gama pelo clima hostil que se encontrava em Recife e também torcedores do Vasco. Alguns torcedores do Vasco que foram até a Ilha do Retiro por meio de uma caravana de algumas regiões próximas ali, né, a Pernambuco, Recife, tiveram aí o ônibus depedrado. Então, outro absurdo aí também que aconteceu, dentre uma lista de várias. E antes de a gente prosseguir, eu quero só mostrar para vocês o pronunciamento do diretor executivo do Vasco da Gama, Paulo Brax, que confirmou que de fato o resultado foi mantido e confirmou que o vestiário do Vasco teve uma tentativa de invasão. No momento da gravação do Paulo Brax, havia na porta do vestiário do Vasco 3 caixas grandes para impedir essa invasão por parte dos atletas do Esporte Clube do Recife. É triste, é chato, mas dê uma olhada aí nas palavras do atual diretor executivo, Paulo Brax. Está falando para a imprensa. Boa noite a todos. Gostaríamos de estar falando para a imprensa, que veio trabalhar hoje aqui, e para a torcida vascaína. Mas estamos presos dentro do vestiário aqui da Ilha do Retiro. Uma situação constrangedora e perigosa. O vestiário tem 2 portas, uma está quebrada, com os nossos baús segurando a porta. Houve uma tentativa de invasão ao vestiário. A gente teve profissionais nossos, atletas e pessoas do nosso staff agredidos após o término da partida. E o árbitro nos convocou para uma reunião, representantes de cada lado, do mandante e do visitante, com a polícia militar presente. E por falta de segurança para prosseguimento da partida, o árbitro deu o jogo por encerrado, uma decisão sensata para que se evitasse uma tragédia maior. Então o resultado de campo foi mantido e a partida encerrada. Então foi como vocês viram aí, né? De fato, um absurdo, uma falta de profissionalismo total no nosso futebol brasileiro. Essas cenas lamentáveis acontecer em pleno 2022. Sobre isso também eu quero falar sobre o senhor PC de Oliveira, porque o que a transmissão da Rede Globo fez durante a partida de ontem também, há muito tempo que eu não venho aqui falar da Globo como uma emissora, e volto a falar, volto a frisar, as transmissões que são transmitidas pela Rede Globo são diferentes, é uma qualidade absurda, é uma vontade maior que nós, torcedores vascaínos, temos de ver o jogo pela transmissão de excelente qualidade feita, mas os profissionais que trabalham dentro da cabine da Rede Globo, às vezes dão o que falar muito além, porque ontem foi uma equipe aí, né? O Roger Flores sendo comentarista de futebol, se eu não me engano o Júnior estava presente também, mas se ausentou completamente dessa discussão, e o PC de Oliveira estava sendo comentarista de arbitragem. Eu não vou direcionar muito as minhas falas ao Roger, não, porque não vale nem muito a pena. O Roger, todo mundo que acompanha futebol sabe que tem comentários rasos, secos, sem nenhuma profundidade e parece que não tem conhecimento nenhum de futebol. Está ali sem a mínima condição e não vou falar que tem realmente um bom profissional para estar ali, mas tem muitos melhores no mercado e quem acompanha bem o futebol sabe bem disso. São comentários que não passam nenhuma certeza, nenhum conhecimento e nenhuma melhora na transmissão para o torcedor que está acompanhando a partida. E ontem ele reclamou da atitude do Raniel. Para quem sabe, o Roger nunca foi um jogador ético, íntegro e que realmente passou o que ele falou ontem. Ele criticou da atitude do Raniel ontem em comemorar o gol em frente à torcida do esporte. Algo que o Roger sempre fez e fez muitas coisas piores quando ele era um atleta profissional. Então é o sujo, com todo respeito, falando do mal lavado. É alguém que não tem competência nenhuma para falar das atitudes do Raniel. É a mesma coisa que a gente vê o Casagrande, que tanto se fala, reclamando da postura do Neymar dentro de campo. É alguém que não tem autoridade para isso e principalmente não pode falar sobre isso porque ele não era um exemplo quando se tratava de futebol. Sobre o comentarista de arbitragem, PC de Oliveira, agora cismou
que a culpa para a manifestação da torcida do Sport fora de campo foi a atitude do Raniel. Chega a ser patético, chega a ser bizarro. E sobre isso, né, o Bruno Mazeu, um torcedor vascaíno, um artista, falou também. Como está aparecendo nas imagens para vocês, o Bruno Mazeu utilizou a sua rede social para dizer o seguinte sobre o PC de Oliveira. Aparece a imagem aí do PC de Oliveira, no caso, né? E as seguintes palavras, abre aspas, era um péssimo árbitro, sempre mal intencionado. Um dia pagou o mico em São Januário. A partir daí passou a odiar o Vasco. Hoje é comentarista da Globo. Continua odiando o Vasco, só que agora não pode mais prejudicar. Então só fica falando, ele segue com as palavras. Comentaristas da Globo estão indignados com o jogador do Vasco por causa da comemoração de um gol. Nem um pouco indignados com a invasão de campo e tentativa de agressão. Né, Paulo César de Oliveira e Roger Flores? Esse então, um ex-jogador super disciplinado. Valores. E é certo, essa tentativa de inversão de valores chega a ser patético. Agora o Vasco é o culpado pela invasão de campo. E para terminar, para encerrar com tudo, antes de a gente partir para o posicionamento do Claudinei de Oliveira e do Yuri Romão, nessa última semana eu participei de uma live do canal do Felipe Juna, se eu não me engano, esqueci o nome dele, um rapaz muito gente boa, pelo menos na minha opinião, no meu parecer, um torcedor do esporte. A gente conversou civilizadamente sobre essa partida que aconteceu ontem, mas ontem ele fez uma outra live, uma live de pós-jogo falando sobre Vasco e Sport. E nessa live ele utilizou uma palavra que, na boa, as pessoas às vezes não têm noção da influência que elas têm para os torcedores. É o canal do Luna, o Felipe Luna, volto a repetir, rapaz muito gente boa. E durante a live, ele simplesmente falou que o grande culpado pela agressão à bombeira foi do Raniel. Volto a repetir, vocês precisam ter mais compreensão do tamanho que vocês têm. Você fala para 30 mil pessoas, você não tem que colocar a culpa da agressão à bombeira no Raniel. A culpa é do torcedor, a culpa é da torcida do esporte que se inflamou. E uma falta de conscientização por parte da torcida do esporte e de segurança dentro do estádio. Agora você culpar a agressão a uma mulher do corpo de bombeiros pela atitude do Raniel é demais, passa dos limites. Eu faço questão de mostrar para vocês a palavra, infelizmente, na minha opinião, muito triste, desse profissional que pareceu, na minha opinião, ser tão bom, e eu sigo aí com a amizade dele, mas passou um pouquinho do ponto falar sobre isso. O cidadão poderia ter causado uma morte dentro de campo. Uma mulher foi agredida, uma bombeira foi agredida por conta do ato desse Raniel, que para mim é um marginal. Não é a primeira vez que ele faz isso em Recife, não. Ele tem esse caráter duvidoso há muito tempo. Então, rapaziada, é de fato uma situação muito complicada, muito chato dessas coisas estarem acontecendo nesse meio do caminho após a partida do Vasco ontem e esse vídeo que eu estou sendo gravado agora, posicionamentos que de fato não se dão para acreditar. Uma inversão total e completa de valores. E para finalizar com tudo, eu não vou nem entrar sequer no posicionamento do presidente Yuri Romão do Sport, que não vale a pena, mas eu quero falar sobre o posicionamento técnico do Sport, Claudinei de Oliveira, que teve a audácia de falar após a partida, de citar uma crítica ao Raniel, culpá-lo também pela confusão que aconteceu na Ilha do Retiro e reclamar da postura do Jorginho não voltar ao jogo. Sobre o Jorginho, o Claudinei de Oliveira disse o seguinte: o Jorginho disse que prefere não voltar, que ele é avô e a vida dele vale mais, valoriza a vida. Claro que ele vai falar isso, o resultado interessa a ele. Ou seja, Jorginho querer valorizar a sua vida e a sua família está errado, segundo o técnico Claudinei de Oliveira. E sobre o Raniel, ele falou que o crime compensa, ou seja, que toda a situação que foi causada contra o Vasco foi por causa da atitude do Raniel, ou seja, um ato criminoso do Raniel. Agora para o Claudinei de Oliveira, para o Yuri Romão, para o torcedor do esporte, PC de Oliveira, o Raniel é o criminoso por fazer com que tudo acontecesse ontem na Ilha do Retiro. Na boa, chega a ser patético o que acontece no nosso futebol em alguns momentos. Se fosse a torcida do Vasco fazendo o que a torcida do esporte fez ontem, eu posso ter certeza que eu viria aqui e condenaria todo torcedor vascaíno, porque isso não pode ser aceito em nenhum lugar. E para finalizar, falar aí sobre 3 posicionamentos. 4. O primeiro do esporte, que segundo informações pensa ir ao STJD. A diretoria do esporte sinalizou que vai estudar possíveis medidas na justiça desportiva e afirmou que o jogo poderia ter sido recomeçado e culpou os jogadores do Vasco pela confusão no campo, ou seja, agora os jogadores do Vasco estão culpados e o esporte quer ir até o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva lutar, brigar pelos seus direitos de conquista dos 3 pontos. Porque para o esporte ele saiu prejudicado ontem pela invasão de campo dos próprios torcedores do esporte. É brincadeira. A nota da STJD partiu para outro lado, como está aparecendo aí também nas imagens para vocês.
Aliás, primeiro aí da CBF, o presidente da CBF lamentou, né, as cenas de violência que aconteceram na partida e diz assim: a CBF lamenta os episódios de violência ocorridos nos jogos de Ceará e Cuiabá pela Série A e Sport Vasco pela Série B, assim como a necessária suspensão da partida entre Goiás e Corinthians no sábado, no caso. A entidade acredita que atos como esses afastam dos estádios os verdadeiros torcedores e as famílias, os patrocinadores e a boa imagem do futebol no mundo que busca novos horizontes. A CBF aguarda o STJD que atue com o rigor necessário para banir os responsáveis pelas cenas chocantes ocorridas justamente no ano em que o futebol brasileiro tem muito a comemorar, com os estádios lotados e os campeonatos sendo organizados com êxito nas 4 divisões. Sobre o posicionamento do STJD, a Procuradoria da ST realmente pode estudar pedir a interdição da Ilha do Retiro. São essas informações que a gente tem e ainda mais agir com rigor. Abre aspas. A Procuradoria da STJD vem a público repudiar os fatos graves e lamentáveis ocorridos nas partidas. O órgão informa que aguarda o recebimento das súmulas das partidas para, juntamente com vídeos e demais documentos, analisar as infrações previstas no Código Brasileiro de Justiça Esportiva e ressalta ainda que medidas enérgicas serão tomadas para que não aconteçam mais episódios de violência no futebol brasileiro. E para finalizar, a FERJ, Federação Estadual do Rio de Janeiro, também se posicionou. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro lamenta as cenas ocorridas na Ilha do Retiro e não tem dúvidas de que a decisão de encerrar a partida foi uma vitória do bom senso e da prudência na preservação da integridade física dos presentes, não só no gramado, mas de todos, evitando-se consequências imprevisíveis. Gente, então foi isso. Patético, volto a repetir com todas as frases, não é pelo fato de ser o esporte, é pelo fato de ser algo que não pode ser aceito, Vasco ter que ir escoltado dentro de Recife, o ônibus até o hotel, é mulher sendo agredida por torcedores do esporte, é tentativa de invasão ao vestiário do Vasco, são vários assuntos que chateiam, entristecem e de fato revoltam a gente que luta por um futebol mais tranquilo. Se fosse do lado do Vasco, pode ter certeza que eu estaria aqui também criticando a postura de torcedores. Mas enfim, é isso. Meio-dia vocês podem contar que a gente estará aqui retornando com o Fala Gigante, falando sobre a comemoração do Raniel. A gente vai falar sobre isso, porque Gabriel Barbosa pode comemorar, Vinícius Júnior pode dançar e o Raniel não pode, né? É sempre contra o Vasco da Gama. É de fato um contra tudo e contra todos. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Se você curtiu, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, pois tudo é muito importante para o nosso crescimento. Vamos que vamos, a meta é os 70 mil inscritos e a gente conta com você para isso. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e saudações vascaínas.